Queria meditar com os irmãos sobre o tema desancorando o barco. Esse texto é muito conhecido, né, de todos nós. Quando Jesus ele aparece na praia para pregar o evangelho, a Bíblia diz que ele estava ali junto ao lago de Genezaré. E uma grande multidão apertava Jesus, né? A grande multidão estava ali para ouvir a palavra de Jesus. E a Bíblia diz que ele viu 2 barcos, né? E ele pediu um daqueles barcos, que era o barco de Simão, entrou naquele barco, fez daquele barco um palanque como esse que eu estou aqui, né? Um lugar mais alto para ele ministrar a palavra de Deus. E depois que ele acabou de falar para as multidões, de pregar para as multidões, ele falou assim para Pedro: Pedro, vai para o mar. Quando acabou de falar, disse assim: Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Mas a Bíblia diz que Pedro havia pescado a noite inteira. E Pedro responde para ele isso. A Bíblia fala assim, que, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, né? Mas sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. E quando Pedro fez isso em obediência, Pedro era um pescador experiente, e ele sabia que já havia tentado de várias formas, já havia lançado a rede em todos os lugares, durante a noite inteira. E Pedro, cansado de trabalhar a noite inteira sem pescar nada, mas ele fala assim: olha, eu trabalhei a noite toda e não apanhei nada, mas sobre a tua palavra, porque é o Senhor que está mandando, então eu vou lançar as redes. E a Bíblia diz que quando Pedro lançou as redes, ele apanhou grande quantidade de peixes a ponto das suas redes já estarem se rompendo, ou seja, rasgando, né? Tamanha era a quantidade de peixe. Aí o que ele fez? Fez sinal para os seus companheiros do outro lado, do outro barco, para que fosse ajudá-los. Os companheiros dele foram lá, ajudaram Pedro. E quando Pedro percebeu aquilo, ele, que pescador experiente que era, Pedro não teve dúvida de que era um milagre que estava acontecendo ali, que não era normal ele apanhar uma quantidade de peixe daquela assim numa redada só, né? Então ele percebe que era um milagre, ele percebe que naquele momento ele não estava diante de um profeta comum, de um mestre comum, ele não estava diante de uma pessoa comum, de um homem comum, mas ele estava diante do Filho de Deus. Ele percebe isso. E a Bíblia diz que a admiração se apoderou dele, de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu. E aí Jesus dá uma palavra para ele: não se preocupe, Pedro, de agora em diante você vai ser pescador de homens, né? Essa redada. E é interessante, irmãos, que na primeira pregação de Pedro, né, pescando homens, né, lá em Atos no capítulo 2, ele também pega uma redada boa de peixe, uma rede cheia de homens para Deus, né? Na primeira pregação de Pedro, né, lá em Atos no capítulo 2, a Bíblia diz que quase 3.000 almas se converteram naquele dia. Mas Jesus fala assim para ele: de agora em diante você vai ser pescador de homens. A Bíblia diz que eles, arrastando os barcos sobre a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Deixaram tudo. Esqueceram até da pesca maravilhosa que era o alvo deles, que era a bênção tão almejada por eles. Mas eu queria meditar com você nessa noite sobre um assunto, basicamente aqui nesse texto. Um assunto apenas. Pedro, quando Jesus
faz esse desafio para ele. Jesus pega o barco dele, usa o barco dele para pregar, ministrar a palavra, e Jesus faz um desafio para ele. Mesmo ele havendo pescado a noite inteira, Jesus fala assim, faz-te ao largo, ou seja, vai com seu barco, entra no seu barco, volta de novo lá para o mar, e lança novamente a rede. Né? Pedro podia naquele momento, irmãos, porque ele estava cansado, trabalhado a noite inteira. Quem já trabalhou a noite aí talvez sabe o que é passar uma noite inteira trabalhando. Ele havia trabalhado a noite inteira, cansado, né? E como pescador experiente, ele sabia que não, humanamente falando, ele sabia que naquele dia o mar não estava para peixe. Ele sabia que não tinha peixe ali, humanamente falando, na experiência dele de pescador, ele sabia, não tem peixe ali. Eu estou cansado. Eu preciso descansar. Mas quando Jesus lançou o desafio para Pedro, e Pedro já estava percebendo pelos ensinamentos de Jesus, pela fama de Jesus que já tinha chegado, né, aos ouvidos de Pedro, ele falou assim, não, ele é o mestre, de pesca entendo eu, mas eu vou confiar na palavra deste mestre. E Pedro confiou na palavra de Jesus, falou assim, Senhor, nós pescamos a noite inteira, trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra, eu vou entrar no barco, eu vou lá para o meio do mar de novo, e vou lançar as redes, sobre a tua palavra. Eu sei que não tem peixe lá, na minha experiência, como pescador nós já fizemos de tudo, e não deu certo, mas sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. E assim às vezes é na nossa vida, meu irmão. Se a gente muitas vezes, em alguma área da sua vida, talvez você já tentou, né? E talvez não tenha dado certo para você. Não sei qual a área da sua vida, e talvez não tenha funcionado, não tenha dado certo para você. Era o caso de Pedro. Eu tentei a noite inteira, Senhor, já pesquei cada canto, cada pedra nesse lugar, eu conheço tudo nesse mar, que era na verdade um lago, né? Era chamado de mar, mas era um lago, o lago de Genezaré, eram águas paradas, então ele conhecia bem aquele lago ali. E Pedro, então, meu irmão, ele podia escolher ir para casa, descansar, ou colocar o barco na água novamente, experimentar o milagre de Deus. Poderia escolher. E nós passamos por situações assim, irmãos, que a gente pode até escolher ficar sentado no nosso cantinho, na nossa zona de conforto, ou a gente pode se levantar e sair. Como pastor hoje, eu podia escolher, talvez, devido à situação que a cidade viveu, a região viveu, de enchente, se eu falasse, irmãos, vamos ficar em casa hoje, vamos fazer mais uma live em casa. Poderia escolher, ficar sentado lá na minha casa, né, gravando a live, essa hora assim já estava terminando a live, né? Ou eu poderia escolher, não, vou me levantar e vou para agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre a minha vida. Você fez essa escolha também nessa noite, de ficar na sua casa, na sua zona de conforto, né, no seu chinelinho, né, que a gente está em casa, a melhor coisa é colocar um chinelinho, né? Um shortinho, bermudinha, um chinelinho, né? Barrigudão sem camisa, dentro de casa, né, Vanderlei? Não é eu não. Né? Ficar só no chinelinho, né? Tranquilo, na nossa zona de conforto. Pedro podia ter escolhido naquele dia, não, Senhor, eu vou para casa, estou cansado. Já tentei de toda maneira, não deu certo. Então eu vou para minha casa, vou descansar. Como muita gente ficou em casa no chinelinho aí, né? Tranquilo. Tem gente que está até
debaixo da coberta nessa hora, no quarto já, assistindo a live. Né? Que bênção, né? Mas tem momento, meu querido, que a gente escolhe ir para casa, ou ficar em casa. A gente escolhe continuar na nossa zona de conforto, ou colocar o nosso barquinho na água, voltar para o meio do mar e lançar a nossa rede, meu querido. Pedro podia escolher ir para casa descansar, ou colocar o barco na água novamente. Acreditar realmente na palavra que estava saindo da boca de Jesus para ele. Você está fazendo isso nessa noite, você veio aqui para ouvir uma palavra de Deus para a sua vida, e com certeza, meu querido, você vai sair daqui tomando posse do seu milagre, da sua bênção, da sua vitória, no nome de Jesus, amém? Amém, meu irmão? Ele podia escolher para casa descansar, ou entrar no barco, colocar o barco no mar, na água, e experimentar os milagres de Deus na vida dele. Podia escolher, mas ele escolheu e falou assim: é sobre a sua palavra, Jesus. Ele escolheu acreditar na palavra de Jesus. Ele escolheu não acreditar no próprio conhecimento que ele tinha do mar, na própria força do braço dele para lançar as redes, na própria experiência, sabedoria e conhecimento que ele tinha daquele mar. Ele abriu mão. Tem hora, meu irmão, que a gente tem que abrir mão daquilo que a gente sabe, ou daquilo que a gente pensa que sabe, meu irmão, para viver o sobrenatural de Deus. Sabia que tem pessoas que entram num culto como esse, e a pessoa, às vezes por causa de uma palavra que o pastor falou errado, né? A pessoa perde a bênção. Quando eu era seminarista, tinha uma época que eu estava ficando uma pessoa crítica. Toda pregação tinha defeito, a gente levava até um caderninho para anotar os defeitos do pregador. Uma vez eu fui pregar numa igreja, eu estou pregando aqui, uma igreja muito grande, e tinha vários homens assim sentados, vários pastores sentados assim na minha frente, com o caderninho anotando e tal, e eu não sabia o que eles estavam anotando ali. Depois de muito tempo, eu já fazia parte da igreja. Um dia um pastor falou para mim assim, um outro pastor auxiliar, que agora eu era pastor auxiliar também naquela igreja, falou para mim assim, um pregador foi lá e pregou, e aí ele falou assim: esse pregador cometeu 5 erros teológicos gravíssimos. Eu falei, ai. Né? Então, meu irmão, às vezes a gente precisa abrir mão do nosso intelectualismo. Tem coisa que Deus quer fazer na sua vida, meu irmão, que não vai combinar com o seu intelectualismo, não vai combinar com aquela pessoa que tem a mente natural, a mente de uma pessoa sem Deus. Não, meu querido, as coisas de Deus, a Bíblia diz que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então Pedro ali, ele abriu mão do seu conhecimento. Talvez ele sabia que Jesus não tinha experiência no mar, sabia que Jesus não era um pescador como ele era, mas ele falou assim: eu abro mão do meu conhecimento, eu abro mão da minha experiência que eu tenho, eu abro mão de tudo, eu vou ouvir a voz de Jesus, sobre a palavra dele eu vou lançar a rede. Estou abrindo mão de tudo, estou abrindo mão daquilo que eu sei. Eu decidi que eu nada sei. Tinha um filósofo, um teólogo que falava assim: eu só sei de uma coisa, eu só sei que eu nada sei, eu não sei de nada. E às vezes a gente precisa, meu irmão, abrir mão. Quando eu fui, alguns anos atrás, eu fui no encontro com Deus, lá na Vida Plena, e aí foi um outro irmão, alguns irmãos da igreja foram, né? E eu falei assim: aqui eu não sou pastor. Fui no meu coração, tipo assim, aqui eu não sou pastor José Carlos, aqui eu sou o José Carlos. Teve um momento que alguém da nossa igreja queria conversar comigo, aconselhar comigo, lá no encontro com Deus, e Deus trabalhando comigo, movendo meu coração, tendo experiências tremendas com Deus. Eu falei assim: não, meu irmão, aqui eu não sou o pastor José Carlos, aqui não sou seu pastor por enquanto. Eu vim aqui para receber, igualzinho a você. Nós vamos receber junto aqui, nós vamos voltar cheios da presença de Deus, juntos aqui. Então tem hora, meu irmão, que você tem que abrir mão de alguma coisa que você pensa que sabe.
abrir o seu coração, vai assim, para Deus, meu irmão, porque Deus não pode ser colocado numa caixinha e você falar assim, Deus só age assim, se não for desse jeito, não é Deus. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, fala da multiforme sabedoria de Deus, ou seja, Deus tem muitas maneiras da sabedoria dele, é múltipla a sua sabedoria, a sua maneira de agir é múltipla, meu irmão. Ele age na individualidade de cada um. Às vezes eu falo uma palavra aqui, e alguém que está sentado ali, como a irmã Neuza, eu falei uma palavra, mas o Espírito Santo pega aquela palavra e traduz aquela palavra de acordo com uma necessidade que a irmã Neuza está tendo ali. E a mesma palavra, às vezes, ele vai lá no coração do pastor Clóvis, e é outra coisa que o pastor Clóvis está precisando, o Espírito Santo vai lá e usa aquela mesma palavra, e o pastor Clóvis vai vir de encontro com a necessidade da palavra que ele precisava ouvir, meu irmão. Então o nosso Deus é assim, meu irmão. Às vezes a gente tem que abrir mão daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente pensa, das nossas experiências, né? E se render realmente à palavra que sai da boca de Deus para a nossa vida. Lá em Mateus 4, a Bíblia diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra é tremenda, importante, é a palavra de Jesus para mim e para você, meu querido. Então, sobre a palavra de Jesus, Pedro abriu mão daquilo que ele sabia. Entre a palavra de Jesus e o que ele sabia, o que ele conhecia, ele escolheu ouvir a voz de Jesus. E toda vez, meu querido, minha querida, que você escolher ouvir a voz de Deus na sua vida, pode ter certeza que se você ouvir a voz de Deus, a direção de Deus para a sua vida, milagres extraordinários vão acontecer na sua vida no nome de Jesus. O sobrenatural de Deus vem, meu irmão, sobre a nossa vida, quando a gente abre mão, quando a gente abre o nosso coração, quando a gente escolhe, diante de Deus a gente escolhe abrir mão daquilo que eu sei, para me apegar àquilo que Deus está falando acerca da sua palavra para a minha vida. Para experimentar o sobrenatural de Deus, temos que confiar, meu irmão, na palavra dele, na palavra de Jesus. Pedro teve que confiar, não, sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. E eu creio, meu irmão, que Pedro, assim como nós, Pedro provavelmente ele enfrentou alguma dúvida durante o percurso. Imagina Pedro, que havia pescado a noite inteira, havia trabalhado a noite inteira tentando pescar. Imagine Pedro agora, ele colocando aquele barco na água novamente. Na mente dele, puxa vida, já estou cansado desse negócio já, noite inteira, né? Imagina Pedro, meu irmão, se na mente dele, no percurso, não passou ali alguma dúvida na mente dele. É igualzinho a gente, quando você começa a buscar a Deus, né? O inimigo é especialista em colocar dúvida na mente das pessoas, desde lá do Jardim do Éden, né? Desde lá do Jardim do Éden, Satanás tentou a mulher e falou assim, é isso mesmo que Deus disse? Que a mulher havia falado assim, olha, Deus falou que pode comer de qualquer árvore do jardim, menos daquela árvore que está lá no meio do jardim. Aí o Satanás vem colocando dúvida, é isso mesmo que Deus disse? Você tem certeza que é isso mesmo? Aí ela já começou a ter dúvida, né? Ele semeia dúvida no coração das pessoas. E aí Deus, para você entender melhor, Deus, você começa a buscar a presença de Deus em favor de alguma coisa. Mas naquele percurso, uma vez um pastor falou que o difícil não é quando Deus faz a promessa, e nem o final, quando você recebe a promessa. O difícil é isso aqui, meu irmão, daqui até ali, é o meio, é aquelas coisas, é o percurso, é aquilo que acontece entre a promessa que Deus fez e o cumprimento, está aqui, o cumprimento da promessa que Deus fez. O difícil é esse percurso aqui, é nesse percurso que o inimigo lança dúvida. Talvez você venha em quase todos os 12 dias, ou venha nos 12 dias.
E talvez lá no comecinho você começou animado, depois o diabo, mas será que isso vai ter algum efeito na minha vida? Será que eu não estou perdendo tempo de estar vindo na igreja todo dia? Né? Talvez no percurso da sua casa até aqui, o diabo lançou dúvida na sua mente, quem sabe? Né? E então eu fico imaginando Pedro, quando ele pega o barco, ele começa a desancorar aquele barco, a subir no barco novamente, ele tira a âncora do barco, ele começa a navegar de novo em direção ao oceano. Talvez ele não foi tão longe para que o milagre acontecesse, ou talvez ele tenha até ido longe, a gente não sabe. Mas o fato, meu querido, é que eu fico imaginando Pedro, se não veio dúvida, puxa vida, de novo, pegar esse barco de novo. Quantas vezes eu vou ter que lançar a rede lá de novo para pegar alguma coisa? Será que eu vou pegar alguma coisa? Né? Então, ele podia pensar assim, nós já lavamos as redes já estão limpinhas, vou ter que jogar essa rede, sujar essa rede novamente lá no lago, lá no mar, novamente. Já limpamos os barcos, estou cansado. É tanta dúvida, meu querido, quando você quer fazer a vontade de Deus, servir a Deus, é tanta dúvida que vem na mente da gente. Então, meu querido, nesse percurso, com certeza o diabo lança dúvida na minha mente, na sua mente, naquele percurso entre quando você começa a orar por alguém, ou a orar por uma mudança, uma transformação na sua própria vida, a orar por uma bênção, por um milagre que você está esperando de Deus. Neste percurso, meu querido, vai vir muita dúvida. Quando você vai construir uma casa, por exemplo, e no meio da construção você vai assim, não vou dar conta não, hoje onde é que eu vou tirar dinheiro para construir? Né? Tudo você vai fazer. Quem já fez uma faculdade, sei que tem pessoas que fizeram faculdade, no meio da faculdade nunca deu aquela vontade de desistir, né? É um percurso, aquelas dúvidas que vêm no meio do percurso, no seminário. Quantas vezes o seminário dava vontade de desistir, juntar tudo e ir embora? Então, meu querido, aí que a gente tem que ficar firme nesse percurso entre o momento que Deus faz a promessa, o momento que Deus dá uma palavra para mim e para você, e até você tomar posse da bênção, até o final, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim é que será salvo. É crer e continuar crendo até o fim, meu querido. Em todo o percurso da sua vida, vai vir situações de dúvida lançando na sua mente, mas você vai repreender, em nome de Deus, eu repreendo, todo o poder da terra, repreende, meu irmão. Vai vir palavras negativas, às vezes é na sua mente mesmo que vem, mas às vezes é até uma pessoa que fala para você assim, você tem certeza? Você tem certeza mesmo que isso vai acontecer na sua vida? Esse sonho está grande demais para você? Não. Sempre vai ter, meu querido. Sempre vai ter. Mas uma coisa que a gente percebe aqui nesse texto, nessa palavra, é que Pedro, se ele quisesse ficar na terra, né, não tinha nenhum risco. Se ele quisesse ir para casa dormir, né, teria nenhum risco. Em terra não tinha nenhum risco. No mar, quando a gente olha para o texto aqui no versículo 7, por exemplo, a Bíblia diz que depois que eles pegaram os peixes, olha só, depois que eles pegaram os peixes, lançaram a rede, em obediência à palavra de Jesus, e aí eles puxam aquela rede, era tanto peixe que o barco ia acontecendo o que com o barco, irmãos? O barco ia afundando, correu risco ainda. E assim, meu querido, em terra não tinha nenhum risco, no mar os barcos quase afundaram. O versículo 7 diz que, e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique, ou seja, de quase os barcos se afundarem. Então na terra não teria nenhum risco. Na terra as redes já estavam limpas, mas agora as redes estão rasgando, estão perdendo as suas redes, porque vieram tanto peixe, que a Bíblia diz no versículo 6, que as redes, rompiam-se-lhes as redes, ou seja, as redes estavam rasgando. O que a gente entende com isso aqui, irmãos? Que é mais fácil
você ficar com o seu barquinho ancorado. Mais fácil você deixar suas redes penduradas e limpas. Está entendendo o que eu estou falando? Mais fácil você ficar na sua vidinha de conforto. Nós, eu falo você, nós, todos nós. É mais fácil a gente ficar na nossa zona de conforto, meu irmão. A gente não sair. É mais fácil ficar com o barco ancorado, é mais fácil deixar as redes penduradas e limpas, é mais fácil deitar na nossa caminha macia e dormir. Mas se nós queremos ver o sobrenatural, coisas tremendas de Deus acontecendo nas nossas vidas, meu querido, a gente vai ter que desancorar o nosso barco, ou seja, sair da zona de conforto. A gente vai ter que desancorar o barco, vai ter que pegar as redes que estão limpas e estendidas. Vamos ter que pegar as redes e lançar a rede lá para arriscar, rasgar as redes, estragar a rede, sujar as redes novamente, meu irmão. Mas se a gente quer ver milagres de Deus na nossa vida, a gente não pode ficar quietinho na nossa zona de conforto, não, meu irmão. Tem momento na nossa vida, quase todos os momentos, quando a gente vai conquistar alguma coisa, meu irmão, para a nossa vida pessoal, quando a gente vai fazer a obra de Deus, quase sempre, meu querido, você vai ter que sair da zona de conforto. Vai ter que correr riscos. Vai ter que arriscar no bom sentido. Vai ter que aprender a confiar em Deus, a confiar na palavra que saiu da boca de Jesus para a sua vida, na palavra que você ouve aqui neste lugar, na palavra que você lê aqui, você vai ter que confiar, meu querido. É sair do nosso comodismo. E aí não precisava nem falar, né? Todo ano a gente faz planos, né? Virada do ano. Mas o que acontece, meu irmão? Se a gente faz planos, se a gente quer coisas novas acontecendo na nossa vida, neste ano, o que você tem que fazer? Você tem que fazer alguma coisa diferente do que você fez no ano passado, não é? Você tem que fazer alguma coisa diferente. Você quer construir uma casa, você vai ter que juntar um dinheirinho para construir sua casa, comprar seu lote, construir sua casa, e por aí vai. Se você quer alcançar um condicionamento físico, né, João Marcos? João Marcos está sendo exemplo para mim lá em casa, ó. Né? Estava correndo. Não é por isso que está fininho assim, né? Vai ter que fazer um exercício físico, né? Isso aí é para mim, tá, irmãos? Amém? Fala assim, receba essa aí, pastor. A irmã Tatalina já abençoou, levantou a mão, abençoou o pastor e Jesus. Né, meu irmão? Então, a questão é que a gente quer alcançar coisas novas, fazendo as mesmas coisas que a gente fez a vida inteira. Né? Então, meu querido, você vai ter que sair, nós vamos ter que sair da zona de conforto, para ver Deus operar o sobrenatural da nossa vida. A gente vai ter que sair da praia, né? E entrar no barco, e entrar no alto mar, e lançar a rede, meu irmão, e depois puxar a rede, né? Vai ter que crer na palavra que foi liberada na boca de Jesus. Não, olha, sobre a tua palavra, Jesus, esse ano de 2022, eu vou, Jesus, sobre a tua palavra, eu vou me mover, eu vou sair da praia, eu vou entrar no barco, eu vou lá para o meio do mar de novo esse ano, eu vou para o meio do mar, vou lançar minha rede, o Senhor vai encher ela, irmãos, é com Deus. Quando você fez sua parte, entrou no barco, foi lá, lançou a rede, aí você pode esperar em Deus, ou seja, você fez a sua parte, você correu atrás, você está crendo na palavra, você está obedecendo a palavra de Jesus. Oh, meu irmão, está deixando os seus conhecimentos de lado, o seu achismo, para colocar a sua vida aqui, ó, pautada na palavra de Jesus. Está agindo sob a palavra dele, sobre a tua palavra, Jesus. Então, meu querido, o nosso tema esse ano vai ser desperta. Desperta. Despertamento e crescimento sobrenatural de Deus. Uma coisa leva a outra. Quando você se desperta realmente para cumprir o propósito de Deus, meu querido,
é natural que venha o crescimento sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Milagres extraordinários sobre a nossa vida, meu irmão. Quando você se desperta, um milagre vem. Quando você se desperta, quando você entra no barco e fala, Jesus, pode até não ter nada lá, mas o Senhor está mandando, eu vou lá, eu vou voltar com o barco vazio se for o caso, mas sobre a tua palavra, eu vou lá e vou lançar rede, mesmo não vendo peixe lá, vou lançar rede. É assim, meu irmão, que as coisas acontecem, é pela fé, é crendo no sobrenatural de Deus, é despertando para o sobrenatural de Deus, é entrando no barco, é indo ao mar, é lançando as redes. Agora, uma coisa interessante que acontece aqui, nesse texto, coisa muito importante. Às vezes, irmãos, a gente não abraça os projetos de Deus, ou não faz mais para Deus, ou até mesmo não realiza os nossos próprios sonhos. Você sabe por quê? Porque a gente fica pensando assim, isso é grande demais para mim. Pastor, eu não vou dar conta. Pastor, eu sou uma pessoa muito simples, pastor. Eu não vou dar conta. Meu irmão, a gente só tem que ouvir a voz de Deus. Andar de acordo com a palavra de Deus. Colocar os seus sonhos, como nós colocamos aqui nesses 12 dias. Projetos diante de Deus. E a gente não precisa se preocupar, meu irmão, não precisa se preocupar que vai ser muito peixe para você carregar sozinho. Você já está entendendo a palavra aqui, né? Você não precisa se preocupar, pastor, mas é muita coisa para mim, pastor. Será que vai acontecer na minha vida, pastor? E aí eles vão lá e lançam a rede. O Pedro vai lá, ele lança a rede, porque ele fala assim, eu lançarei as redes, sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. Vai lá o Pedro, e parece que inicialmente ele vai sozinho. Quando ele lança a rede, veio tanto peixe, que ele aguentou sozinho. O que ele fez? A Bíblia diz que eles fizeram sinais, me parece que estava Pedro, Tiago e João, fizeram, né, no plural. Fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. O que a gente entende aqui, irmãos? Que se o projeto é grande demais para você realizar sozinho, fique tranquilo, porque Deus vai enviar socorro, Deus vai enviar pessoas para te ajudar, e é sempre assim, irmão, toda a nossa história, experiência com Deus, Deus sempre vai enviar socorro, vai enviar pessoas para te ajudar a cumprir aquilo que Deus falou para você fazer, amém? Deus não nos deixa sozinhos, irmão. Deus não chamou o pastor Zé Carlos sozinho para pastorear essa igreja, não, meu irmão. Eu louvo a Deus pela vida de tantos irmãos que tem aqui nessa igreja, que tem vezes que acontecem coisas aqui, que a gente nem está presente, as coisas estão acontecendo, meu irmão. Sabe por que isso? É porque quando Deus nos chama para fazer alguma coisa para Ele, meu querido, Ele não vai nos deixar sozinho, Ele vai enviar, e Ele sempre envia pessoas, irmãos. Ai daquela pessoa que fala assim, vou sair daqui, eu vou cruzar os braços, vou sair da igreja, vou parar de dar o dízimo, vou ver o que eles vão arrumar. Meu irmão, Deus não deixa ninguém sozinho na sua obra, não. Ele envia pessoas na sua vida, nos sonhos que você tem para realizar. Ele não vai te deixar sozinho, Ele vai levantar recurso. Está arrumado lá isso. Vai levantar recurso. Vai levantar pessoas, meu querido, não sei o que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer alguma coisa, meu irmão. Ele te chama, o projeto é grande demais, pastor, é muita coisa que Deus quer fazer na minha vida, pastor, mas não desanime, meu irmão, não se preocupe, porque Ele vai enviar pessoas para estar do seu lado, para te ajudar a puxar a rede, a trazer os peixes, a colocar os peixes no barco. Ele não nos deixa sozinho, Ele não te deixa sozinho, meu irmão. Não se preocupa. Se os sonhos são grandes, porque o nosso Deus é um Deus grande, irmãos, é um Deus que sonha para nós, para mim, para você, coisas grandes e coisas
maravilhosas. E para encerrar, nós estamos quase encerrando. A gente percebe aqui no texto, por que Deus quer abençoar a sua vida? Por que Deus quer fazer milagres na sua vida? Por que Deus quer que você lance a sua rede, estou falando aqui figuradamente, e você puxa a rede, né, cheia de grandes peixes, né? Ali é milagre de Deus acontecendo. É o sobrenatural de Deus acontecendo. Por que Deus quer fazer coisas sobrenaturais na nossa vida, irmãos? Tem muita gente que não entende isso aqui. E a gente precisa entender demais isso aqui, meu irmão. Deus não nos abençoa só para a gente ser mais abençoado do que o outro. Deus não te dá uma casa só para você ter uma casa mais bonita do que a casa do outro. Deus não te dá um carro para você ter um carro mais bonito que o outro. Deus não te dá uma profissão para você ter uma profissão melhor e ser melhor que o outro, até para pisar nos outros. Não. Deus sempre que Ele nos abençoa, meu irmão, Ele tem prazer em nos abençoar por causa disso aqui, porque o que esse milagre produziu na vida de Pedro? Ele disse, olha só, por isso que Deus quer te abençoar, é para trazer você para pertinho dEle, é para fazer você se apaixonar por Ele. Meu irmão, eu ficava tão impactado quando eu era novo convertido, e eu ia para a igreja da escola dominical de manhã, no domingo de manhã, e eu falava assim, aconteceu umas 2 vezes comigo, Deus, hoje eu queria comer um franguinho, né? E não tem nada diferente lá em casa hoje, porque eu morava sozinho naquela época. Meu irmão morava comigo, viajava muito, né? O serviço dele era viajar. E aí naquele dia que eu orava, eu queria comer alguma coisa diferente. Na hora que eu chegava em casa, o meu irmão tinha trago um frango assado, alguma coisa assim. Eu falava assim, rapaz, Deus é bom, ele escuta a oração da gente mesmo, mas só. E aí vai edificando a fé da gente, meu irmão, daqui a pouco você está orando por coisas grandes de verdade. Por quê, irmãos? Olha o versículo 8 diz assim, depois que aconteceu aquele milagre, que Pedro e os demais viram que era milagre, realmente era milagre, era algo sobrenatural de Deus, a Bíblia diz assim, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Olha só que Deus, irmãos, Ele operou um milagre na vida de um pecador. Era alguém que não estava servindo a Deus. E isso levou esse pecador, como ele mesmo se classifica aqui, levou ele a se prostrar diante de Jesus, a se humilhar e reconhecer o seu pecado. Irmãos, quando Deus opera, faz algo sobrenatural na nossa vida, o nosso sentimento é esse, meu irmão. Deus é tão bom, Deus é tão bom, e eu sou tão pecador, sou tão fraco na presença dele. Meu irmão, é isso que Deus quer, que a gente reconheça a nossa fraqueza diante dele, que a gente reconheça que ele não é nada, que a gente não é nada, mas que ele é tudo na nossa vida, meu irmão. Ele é tudo para nós. E a Bíblia diz assim, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Todo esse milagre de Jesus ali, fez com que as pessoas, aliás, como todo milagre que Jesus operou na Bíblia, você pode analisar lá. Toda vez que Jesus opera um milagre, os olhos das pessoas, os olhos da multidão, se voltam para Ele. É isso que Jesus quer, meu irmão. Ele quer nos abençoar, para que os nossos olhos, os olhos dos nossos parentes, familiares, dos nossos amigos, se voltem para Ele, para Jesus. A glória é dele, meu irmão. Ele quer glorificar o nome dele através de nós. Muitas vezes Ele nos abençoa, para que o nosso vizinho olhe para nós e fale assim, rapaz, esse pastor é abençoado mesmo. Rapaz, essa Laís é abençoada mesmo, essa Lorena. Bem-vinda, Lorena, tá? Estava viajando, passeando, a irmã Nadir também, né? Essas mulheres são abençoadas mesmo, né? Às vezes Deus abençoa para isso, para a gente olhar para Ele, para as pessoas
olharem para Jesus, meu querido, olhar para Ele, voltar os olhos. Todo milagre que Jesus operou, meu irmão, foi com esse intuito, né? As pessoas passavam a honrar, a glorificar, a querer servi-lo, a andar atrás dele. Por isso que Jesus, onde ele ia uma multidão de pessoas. A Bíblia diz assim, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, eu tenho muito mais para você do que essa pesca que você fez aí. Eu tenho muito mais para realizar na sua vida do que essa pesca que você fez hoje, Pedro. Eu quero fazer de você um pescador de homens. Ou seja, esse é o propósito de Deus para nós, meu irmão. É que o Evangelho, que a palavra, que Jesus seja conhecido através da sua vida, aonde quer que você estiver, por onde quer que você passar. Deus quer que o nome dele seja conhecido. Ele faz milagre, ele abençoa. E quando a gente entende isso, meu irmão, que ele nos abençoa com propósito, Ele nos dá bens com propósito, Ele nos dá até dinheiro com propósito. Tudo que Ele faz na nossa vida é com propósito, meu querido, de que o nome dEle seja conhecido através da nossa vida. O seu emprego, onde você trabalha, aquilo ali é o seu propósito natural, para que você possa alimentar ou desenvolver o seu propósito espiritual, que é o quê? Pregar a palavra de Deus, anunciar o reino de Deus, fazer discípulos, né? É o seu propósito natural ali. Mas Deus quer usar esse propósito natural, que é a sua profissão, né? Ele quer usar isso para que outras pessoas possam conhecer a Jesus, né? Então Jesus fala assim: agora você vai ser, Pedro, pescador de homens. E a Bíblia diz, encerrando agora mesmo, o versículo 11 diz assim: arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Isso aqui é muito interessante, irmãos, porque eles encontram com Jesus e eles percebem assim: o importante não era os peixes, o importante não eram os barcos, o importante não eram as redes. O importante desse negócio aqui, o bom disso tudo que aconteceu, é Jesus. O melhor que aconteceu para Pedro, meu irmão, foi Jesus. Melhor que aconteceu, eles largaram tudo. Eu penso aqui que eles largaram os peixes. Eles deixaram o milagre, ao contrário de muita gente que às vezes troca o que fez o milagre pelo milagre, né? E pessoas que Deus abençoa, Jesus abençoa, e essa pessoa acaba deixando Jesus por aquela bênção que ele recebeu de Jesus. Mas eles não, eles falam assim: o importante não são mais os peixes, nem os barcos. Eu deixo tudo isso aí. Eu quero é Jesus agora. Eu quero é andar com Ele. Eu quero é seguir a Ele. Eu quero é fazer a vontade dEle. Eu quero é conhecer a Ele. Meu irmão, quando a gente estuda a palavra de Deus aqui nos evangelhos, é tão tremendo que essas pessoas deixaram tudo. Lá na frente, uma hora Pedro fala assim: Senhor, nós deixamos tudo, deixamos casa, família. Claro que não abandonou a família, mas eles deixavam as famílias para fazer as viagens missionárias, depois voltavam para as famílias. Nós deixamos tudo, o que nós vamos ganhar com isso? E aí Jesus falou assim: vocês vão ganhar 100 vezes tanto aqui na terra, e no porvir ainda vão ganhar a vida eterna. Aleluia. Mas mostra que eles deixaram tudo, meu irmão. Vale a pena. Nem sempre Jesus vai mandar você deixar tudo, mas muitas vezes Ele vai falar, ou na maioria das vezes, para você entregar tudo para Ele. Quando você entrega para Ele, meu querido, significa que não é mais seu, não é mais meu, minha. Inclusive a nossa vida, a gente entrega nas mãos dEle, meu querido. E a gente só administra, inclusive a nossa vida, inclusive a nossa casa, a nossa família. A gente só é administrador mesmo de tudo que a gente tem. Nós somos apenas mordomos de Deus. É como se você entregasse tudo nas mãos de Jesus. Ele fala assim: tudo bem, tudo é meu agora. Sua casa, o seu carro,
os seus dons, os seus talentos, a sua família, tudo é meu. Mas eu vou colocar você como meu administrador desses bens, né? Eu vou colocar você para ser meu mordomo aqui na face da terra. Então, meu querido, minha querida, eu queria orar por você nessa noite. Não sei como é que está o seu coração. Não sei se tem alguma área na sua vida nessa noite que você precisa talvez sair daquela zona de conforto. Estou pregando para você, eu não posso falar detalhes às vezes, né, porque complica o negócio. Mas eu creio que nesse ano eu estou saindo um pouquinho da zona de conforto. Era muito mais confortável uma outra situação. Ia agradar todo mundo ia ficar super feliz. Mas esse ano eu estou colocando o barco na água, em nome de Jesus, assim como você, empurrando o barquinho, subindo o barquinho, desancorando o barquinho, né? E levando as redes que já estavam, a rede já estava limpinha já, meu irmão, porque não usava. Você não usa a rede está limpa, já está seca. Mas aí nós vamos de novo pegar a rede limpinha, sem buraco, e vamos lançar a rede no nome de Jesus neste ano de 2022. Fique de pé, eu quero orar por você, no nome de Jesus. Entra no barco nessa noite. Contempla aí diante de você, feche seus olhos, põe a mão sobre o seu coração, e contempla. Eu não sei qual que é a área da sua vida nessa noite que você precisa entrar de novo nesse barco, sair daquela zona de conforto que você estava. A gente só experimenta os milagres de Deus, meu irmão, quando a gente entra no barco, quando a gente vai lá para o alto mar novamente, quando a gente ouve a voz de Jesus dizendo assim, pode lançar a rede, e aí você lança a rede, ou seja, você faz a sua parte, e Deus faz a parte dele, meu querido, que é mandar os peixes, quer fazer os milagres, quer trazer o sobrenatural sobre a sua vida, no nome de Jesus. Eu quero convidar você nesta noite, meu querido, neste ano de 2022, a entrar no barco, ir de novo a alto mar, e lançar a sua rede, no nome de Jesus. Saia da sua zona de conforto, creia na palavra de Jesus, entregue a sua vida a esta palavra. Não, a palavra, pastor, tem falado tanto no meu coração. Então, meu querido, minha querida, se renda a esta palavra, no nome de Jesus. Às vezes é fácil a gente ficar na nossa zona de conforto. Às vezes é fácil a gente viver a nossa vida de uma maneira que a gente faz todo mundo feliz. Como um jogador de futebol uma vez falou, não sei se foi o Edmundo ou o Romário. Aconteceu uma situação, ele falou assim, agora a corte toda está feliz. É fácil viver assim, fazendo todo mundo feliz. É fácil viver assim, fazendo a vontade de todo mundo, menos a vontade de Deus na nossa vida. Às vezes a gente faz a vontade das pessoas, as pessoas ficam felizes com a gente, mas a gente fez a vontade de Deus. Muitos anos atrás, quando eu era pastor em Valadares, eu passei por uma situação, naquele tempo que a igreja reunia, e as pessoas, quando cometiam um pecado, a pessoa era afastada, disciplinada na igreja e tal. E aí um dia um rapaz foi disciplinado, e o rapaz era meu amigo, estou resumindo muito. E eu estava lavando a escada, novo de casado, né, ajudando a mulher a lavar a escada da casa, né. E aí eu fiquei pensando, meditando naquela situação. Eu falei assim, pois é, Jesus, ele era meu amigo, né? Ele era meu amigo e teve que entrar na disciplina. Aí eu ouvi a voz de Deus, ouvi uma voz de Deus falando comigo, falando assim, ele era seu amigo, mas ele não era meu amigo. Então, meu irmão, por muito tempo eu vivi demais para agradar as pessoas. Não sei por que eu estou falando isso aqui. Muito para agradar as pessoas. Um dia uma irmã falou assim para mim, na minha primeira igreja, que o povo me amava demais, também amava muito aquela igreja, amo ainda. Mas a irmã falou uma palavra que eu assustei, né? Fiquei assustado. Ela falou assim, pastor,
Eu acho que não tem ninguém que não gosta do Senhor, pastor. E me deu um temor de Deus, irmão, naquela hora. E poucos dias depois já tinha tanta gente me odiando. É porque as pessoas gostam muito da gente, que às vezes quando você faz tudo que aquela pessoa quer que você faça. Você vive só na zona de conforto. Você vive para agradar. Oh, meu querido, o pior erro que alguém pode cometer na vida, eu já li isso também em livros, é querer viver para agradar todo mundo. Você não vai agradar todo mundo. Mas se você entrega a sua vida nas mãos de Deus, fala: Deus, eu quero agradar ao Senhor. Mesmo que parece que eu sei que o negócio não vai dar em nada, mas o Senhor está mandando, eu quero agradar ao Senhor. Então o Senhor vai segurar as pontas aí. Oh, meu querido, e quando você vive para agradar a Deus, você vai agradar também aquelas pessoas que estão vivendo como você, para agradar a Deus. E vai desagradar um monte de gente que talvez não queria agradar a Deus coisa nenhuma. Amém? Pai, no nome de Jesus eu oro, meu Deus, e abençoo, meu Deus, cada vida neste lugar, nesta noite, Pai. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, esta palavra tremenda, meu Deus, que o Senhor traz do meu coração. E como eu tenho aprendido que a Tua palavra é como uma espada de dois gumes, ou seja, ela corta dos dois lados. E antes de penetrar no coração da igreja, já penetrou esta palavra também aqui no meu coração. O Senhor sabe, meu Deus, o quanto eu precisava desta palavra também, meu Deus. Mas eu peço que essa palavra venha mudar as nossas vidas, que o Senhor venha nos encorajar, Pai, a ouvir a voz do Senhor. Vem nos dar força, meu Deus, e até como naquela outra passagem que diz que o Senhor obrigou os discípulos a entrar no barco, Pai. Se for preciso, o Senhor nos obriga a entrar no barco para ir lá no alto mar, meu Deus. Mas não nos deixe sem a presença sobrenatural do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que a Tua boa mão, meu Deus, seja sobre nós, no nome de Jesus Cristo, Pai. No nome de Jesus Cristo, meu Deus. Nos ajude a sermos pescadores de homens, nos ajude a cumprir o propósito do Senhor para as nossas vidas, nos ajude a confiar mais na Tua palavra do que na nossa sabedoria, ou experiência, ou conhecimento, Pai. Nos ajude, meu Deus, debaixo da graça e do poder da Tua palavra, nos ajude a sair da zona de conforto, Pai. Eu peço que o Senhor abençoe, meu Deus, abençoe cada uma dessas vidas, Pai. Fortalece cada uma dessas vidas na presença do Senhor, no nome de Jesus. Eu não sei o que o Senhor levou, a maneira como o Senhor levou essa palavra nos corações, Pai, mas eu peço que o Senhor abençoe, que o Senhor dê um poder sobrenatural sobre essa palavra em cada coração, Pai. Que essa palavra nos impulsione, nos ajude, mude a nossa história, Pai. Mude a nossa vida, meu Deus, com essa palavra, em nome de Jesus. Nos ajuda, Pai, a lançar as redes, mesmo quando a gente não estiver enxergando os peixes. Nos ajude a lançar a rede, Pai. Nos ajude a agir debaixo da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, não nos deixe nos acomodar numa situação, Pai, onde a gente fica infrutífero, ó Deus, dormindo. Pedro poderia ter ido dormir, Pai, mas ele se despertou, meu Deus, para fazer a vontade do Senhor, e experimentou o sobrenatural do Senhor na vida dele. Que seja assim na minha vida, Pai, na vida dos meus irmãos aqui, Pai. Que o Senhor nos desperte, Pai, nos desperte, não nos deixe dormir o sono da indolência, o sono do conformismo, em nome de Jesus. Mas que o Senhor nos levante, nos desperte para viver o milagre sobrenatural do Senhor neste ano de 2022, Pai, em nome de Jesus.